Salve Maria Santíssima, sou Guilherme Matias, membro da comunidade Revestido da Força do Alto, e quero meditar com você hoje, nessa manhã, uma palavra que está em Mateus 10, iniciando o versículo 22, diz assim, Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora eu vou para o versículo 28, que diz assim, Não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na gehenna. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai. Até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, bem mais que os pássaros, valei vós. Presta atenção agora no versículo 32. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que a perder por minha causa, reencontrá-la-á. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sei que essa live vai dar muita repercussão, porque eu vou tocar num tema que ninguém toca, né? Nem padre, nem consagrados de comunidade, nem... Né? Não é que não toca, né? Mas é bem polêmico e a minoria talvez não sei se não tem a vivência ou não tem a coragem, mas o Senhor me incomodava essa madrugada para estar trabalhando essa frase que a gente ouve muito, né? Mais um filho? Vocês estão doidos? Quero entrar num pensamento contigo. O Salmo 126, e eu quero pegar esse salmo para as pessoas não falam que, né, que é coisa da nossa cabeça, ou que esses caras estão inventando alguma coisa. O Salmo 126 diz assim, Deixa eu pegar aqui. Salmo 126 e o Salmo 127. Vai dizer assim, Salmo 126. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e retrasar até a alta noite o vosso descanso para comer um pão de um duro trabalho, pois Deus o dá a seus amados até durante o sono. Versículo 3. Vede, os filhos são um dom de Deus. É uma recompensa o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu sua aljava, não será confundido quando defender a sua causa contra seus inimigos à porta da cidade. Vede, versículo 3, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa o fruto das entranhas. Por exemplo, o padre acaba de sair do seminário, e aí o padre ele faz o seguinte pensamento: eu vou ter somente 5 fiéis só na minha igreja. Vou ter somente 5 filhos espirituais. As pessoas vão dizer, padre, que isso? Porque os filhos são um dom de Deus, meu irmão. Quando a gente impede, quando a gente não se abre para a vida, quando a gente tem medo, né? E uma coisa é, quando Deus traz esse sinônimo, né? Comparando os filhos a um dom significa presente. Mas... eu, em suma consciência, e essa pregação, essa live é para católicos, né? Eu não quero entrar porque o normal seria, e um conceito que eu li esses dias, a pessoa me levava a refletir, ela falava o seguinte: o que leva uma sociedade, seja cristão, seja pagão, seja de outra cultura, a entrar numa mentalidade, numa consciência, num comportamento coletivo de que, onde famílias
são reduzidas a 1 ou 2 filhos. Nós podemos estar numa praça ou num show ou num evento grande onde você vai ver um comportamento coletivo onde pessoas de vários credos e de várias culturas vão ter a mesma mentalidade. Mas se nós, como cristãos, e por isso eu falo para cristãos, eu nem vou entrar no catolicismo citando a Humana Vitae do Papa Paulo VI, onde ele vai dizer palavras duras contra a contracepção, a abertura para a vida. Eu vou entrar ainda no meio cristão usando a palavra de Deus. Citei o Salmo 126, vou pegar o Salmo 127 agora. Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos, serás feliz e terás bem-estar. Versículo 3. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno à tua mesa serão como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. Eu quero a bênção de Deus, vai dizer a palavra, e a paternidade, a geração de filhos é comparada aqui, nós podemos ver com clareza a bênção, a alegria e a felicidade. E os casais que nós acompanhamos e vemos nessa sociedade doente, porque quem está doido é aquele que se abre para a vida. O engraçado é isso, que você entra dentro da igreja e eu, que tenho ainda 3 filhos e vou ter mais. Ontem nós recebemos a graça de ter uma notícia de que está vindo mais um. E eu sei que eu vou escutar muita coisa. E eu vou escutar coisas de pessoas que não estão lá fora. Que não são pagãos, que não são de outros credos. O problema é dentro da nossa casa espiritual, da Santa Igreja, você ser olhado como um louco. Você ser olhado como um maluco. Quando você está fazendo a vontade de Deus. Porque Jó 28 diz que o temor a Deus é a verdadeira sabedoria. E essa palavra que eu disse, que eu li começando Mateus 10, 28 e seguinte, vai dizer que sereis odiados pelo meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós nos abrimos a vida não porque nós queremos simplesmente, encher a sociedade de filhos, ou nós somos malucos. Nós nos abrimos a vida porque nós temos o temor genuíno a Deus, e um medo profundo de agradar a Deus, um medo profundo de ir para o inferno, porque no coração de Deus há um sonho para cada casal, e um sonho até do número de filhos. No coração de Deus há um sonho para cada filho e filha dele. O problema é que quando eu entrar no céu, e Deus vai me dar essa graça, nem que for por esse martírio da verdade, esse martírio de perder a minha vida aqui, perder o conceito, porque, meu irmão, qual é o desejo do meu coração com essa live? Que influencie cristãos, homens e mulheres que querem agradar o coração de Deus, a não ter medo, a não negar Deus. Como diz esse Mateus 10, 31, 32, aquele que me negar diante do homem, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei. E eu posso olhar para cada filho, e hoje, estando com o Bento, meu último filho, e vendo aquilo que ele proporciona à minha alma de felicidade, de alegria. E eu posso olhar para muitos casais que por medo, e talvez por ser levado a uma taxa de natalidade que é pagã, que entrou dentro do nosso coração cristão, que entrou, quantas palavras se eu fosse pegar aqui, João 10,10 diz assim, que Jesus veio dar vida e vida em abundância. Mas e se eu fecho para vida em abundância? O que é a vida em abundância, meu irmão? A vida em abundância não é rico, não é riqueza material, não é poder. A vida em abundância é olhar para a vida que é gerada em 1960 e continuidade. Começou a entrar essa mentalidade pagã dentro dos corações cristãos, católicos, aonde foi tirado do coração do cristão mesmo, porque o católico ainda ele tem a base ali, se ele pegar a doutrina da igreja, se ele começar a ler o catecismo, se ele, como eu dizia na minha última live, aquilo que o Papa João Paulo II diz, o brasileiro, ele é católico, ele é cristão por sentimento, mas não pela fé. E o Papa Francisco diz o seguinte,
Uma sociedade que não ama está cercada de filhos que os considera como um peso, como um risco. É uma sociedade deprimida. Vou repetir o que o Papa Francisco disse. Depois eu vou colocar aí embaixo as referências disso que eu estou falando. Uma sociedade que não ama está cercado de filhos que os considera como um peso, como um risco. É uma sociedade deprimida. E o que nós temos visto? Uma sociedade deprimida, depressiva. Essa palavra é para gerar no coração, na mente daqueles que ouvem, principalmente daqueles que têm o temor a Deus. Porque se você vai na igreja, meu irmão, se você busca Deus, mas você diz não para aquilo que Ele fala, você é um hipócrita, você é um fariseu, você é um falso. E é duro. E é duro a gente ouvir isso. O cara tá ficando doido, essa comunidade é de doido. Esses caras são malucos, meu. Os caras não têm noção do mundo que nós estamos vivendo. Agora vamos entrar no mundo. A sociedade, há 50, 60 anos atrás, vou dar um exemplo da minha. Eu tive contato com a minha bisavó, que tem 96 anos. E ela me contando um pouco da realidade dela, ela me dizia de que ela tinha que buscar água para beber. No trabalho dela, ela ganhava um nada. O extremo, eles iam para a roça e levavam as crianças. E nós vamos dizer que a nossa sociedade é mais dura do que aquela? Ah, mas naquele tempo não tinha tanta violência. Ah, mas naquele tempo não tinha tanta corrupção. Ah, mas naquele tempo tal. Tá bom. Então quem de nós deseja tirar a vida agora? Porque esse tempo que nós vivemos não é um tempo digno. Quem de nós, mesmo vivendo nessa sociedade que a gente reclama tanto, em sã consciência deseja tirar a vida, tirar a sua própria vida? Então, meu irmão e minha irmã, você quer, porque eu estou falando isso para cristão. Para quem não acredita nos ensinamentos de Cristo, meu irmão, né? Você tem todo o direito, mas para aqueles que acreditam nessa palavra que é vida eterna, nessa palavra que é vida eterna, que não foi escrita por mãos humanas, porque um dia nós seremos julgados. Tem uma postagem, um escrito de um filósofo que chama Olavo de Carvalho, o título é assim: Sem testemunhas, o que o homem é diante de Deus. E São Francisco vai dizer o seguinte: o homem é aquilo que ele vale diante de Deus. O teu diploma, a tua carreira profissional, as tuas amizades, a condição que você vive, isso não vai pesar, meu irmão, quando você estiver diante do julgamento de Deus, que julga até os nossos pensamentos, que julga até os nossos sentimentos. E o julgamento de Deus, que não vai olhar diploma, que vai tomar uma decisão eterna. O problema é que nós estamos presos naquilo que acontece nesse mundo, e esse mundo vai chegar ao fim, e nós teremos que prestar conta diante de alguém, e viveremos uma condição eterna, ou uma eternidade de céu, ou uma eternidade de inferno. Uma eternidade de inferno onde o estado da tua alma, porque o corpo vai se decompor, meu irmão, mas a tua alma não. A tua alma não. E a tua alma vai entrar num estado de tristeza, melancolia e amargura profunda pro resto dos tempos, um estado de alegria. Por isso eu retorno a essa passagem que eu peguei, Mateus 10, versículo 33. Aquele que me negar diante do homem será negado diante de Deus. É Jesus Cristo dando as instruções dele para os discípulos. Pega Mateus 10 e lê as instruções que Jesus dá aos seus discípulos. Por causa do meu nome sereis odiado por todos. Não leveis nem ouro, nem prata, nem bolsa. Mas quando vocês forem levados no tribunal, eu falarei. Sede prudentes, ou melhor, sede astutos como as serpentes e prudentes como as pombas. Mas o que é isso, ser astuto como a serpente e prudente
como as pombas. São Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, que a astúcia da serpente se revela em 3 situações. A serpente, quando está sendo atacada, ela protege a cabeça. Então o ser humano, quando ele está passando por uma dificuldade, ele tem que proteger a razão, não agir na loucura. Segunda situação, a serpente ela troca de pele. Essa troca de pele significa para nós cristãos a conversão constante. Terceira situação onde ele compara a serpente a serpente argumentou com Eva. Então nós temos que argumentar, nós temos que dar razão daquilo que nós acreditamos. Eu tenho que ouvir a sociedade gritar e eu não posso falar como se eu fosse o errado. Então nós vemos vários questionamentos em relação a principalmente esse tema aqui, aonde eu tenho e posso dar bases bíblicas e bases da doutrina da igreja, como eu estou citando o documento do Papa Paulo VI, Humana Vitae, onde ele vai dizer da contracepção, onde ele vai dizer da abertura da vida, onde ele vai dizer até onde eu posso ir, até onde eu não posso vir. E para nós católicos, o magistério da igreja, a tradição e a Bíblia têm o mesmo valor. É os 3 alicerces, é os 3 sustentáculos da nossa fé. Mas eu não estou pegando só também a doutrina, estou pegando a palavra para aqueles que não são do credo católico. Então eu tenho que ouvir a sociedade falar um monte de coisa e como se eu tivesse errado. Agora, e por isso eu levo a tua consciência a pensar, e novamente trago essa frase de São Francisco de Assis: o homem é aquilo que ele vale diante de Deus. E nós vamos chegar diante de Deus porque Deus tem um sonho para cada casal. E até no número de filhos, e vai ser apresentada para mim cada cadeira dos filhos que eu não tive a coragem de ter. E Deus vai perguntar para mim aonde estavam. Ah, mas os teus filhos vão passar fome. Ah, mas os teus filhos isso e aquilo outro, e vão sofrer isso, vão sofrer aquilo, é uma sociedade cruel. Meu irmão, você prefere passar fome, sofrer num desemprego, ou não existir? Você prefere passar dificuldade ou nem existir? Porque eu vejo daqui 10, 15 anos eu podendo contemplar os meus filhos que foram duros de aceitar, porque eu sei a prova que é os olhares, os comentários. E aí eles poderem dizer para mim: pai, obrigado, porque você foi homem o suficiente para me aceitar e não permitir que eu não nascesse. Eu poder olhar para o rosto de cada um e louvar a Deus, porque Deus me deu a graça, e a graça de Deus é mérito de Deus. Por isso que essa live, que vai dar vai dar repercussão, seja aqueles que têm a coragem de falar na minha frente ou falar pelas costas. Porque eu também estou cansado e partilho isso com os meus irmãos de comunidade, que as pessoas tenham a coragem de chegar nas nossas esposas, que talvez elas, por ser mais tímidas ou mais reservadas, dão risada, ficam quietas, como se nós tivéssemos errado. O problema é que isso acontece não lá fora, o problema é dentro da igreja. O problema é com quem se diz cristão. O problema é com quem comunga Jesus Cristo na Santa Missa, com quem recebe o corpo e o sangue de Cristo, que vai lá e te questiona, como se você estivesse roubando, matando, como se esse cara tem que ser internado, esse cara tá maluco, esses caras tão doido, como se o nascimento de uma criança, a gestação de uma criança fosse fácil. E eu acompanho pessoas que desejam do fundo da alma engravidar e não conseguem. Eu partilho dessa dor com pessoas que vêm aqui na comunidade, mulheres que choram, maridos que choram amargamente porque têm este sonho e não conseguem. Por isso que o Salmo 126, versículo 3 vai dizer que os filhos são um dom de Deus. Santa Faustina diz assim, a Santa da Misericórdia: ai das famílias que não têm filhos, ou doentes, ou idosos dentro de casa. Porque os filhos, meu irmão, ou doente ou idoso, ele vai promover em nós uma santificação. Ah, claro, a condição de filhos vai permitir
impedir com que eu não viaje, com que eu não tenha um carro de um sonho, ou que eu não realize alguma coisa material, mas vai me dar o céu. A abertura para a vida pode tirar de você algumas coisas, algumas riquezas humanas, mas pode dar riquezas para a tua alma e riquezas espirituais do que coisas materiais nenhuma dariam. Coisas materiais nenhuma dariam. E eu volto a fazer essa pergunta. Qual é a origem deste comportamento coletivo onde famílias de credos e culturas tão diferentes estão se assemelhando na forma como se constituem no número de filhos? Porque para nós cristãos, durante esses 21 séculos de tradição, foi natural isso. E agora entra nessa... talvez você pode responder assim, Guilherme, mas as coisas evoluíram. E eu afirmo para você, evoluíram para pior, cientificamente e psicologicamente. Nunca houve um investimento tão grande no geramento de prazer, seja cinemas, seja jogos de futebol, shows, e aí vai, videogames, e nunca houve uma sociedade tão deprimida. E pior ainda, nunca houve tanto suicídio, tantas pessoas tirando a vida. O que significa isso? Estamos numa sociedade que disse não aos mandamentos e aos ensinos de Deus e está colhendo fruto. Nunca houve tanto divórcio, nunca houve tanto suicídio, nunca houve tanta procura por psiquiatra, nunca houve tanto consumo de medicamentos depressivos para insônia, pessoas que não dormem porque a tua consciência te acusa, porque a tua consciência está distante dos mandamentos de Deus, dos ensinos de Deus, por isso que não há paz no teu coração. O Papa João Paulo II vai dizer, não é a verdade que entrou em crise, são os conceitos. Papa João Paulo não, Papa Bento XVI, se eu não me engano. Não é a verdade que entrou em crise, não é a Sagrada Escritura, não é a doutrina da igreja. São os conceitos que mudaram, os conceitos em relação à vida, principalmente em relação à vida, porque isso ninguém fala mais. Isso todo mundo engole quieto, porque aqueles que tinham que estar bradando, os nossos pastores, e esses dias eu fui buscar alguma coisa em relação a ouvir o que os pastores falavam em relação à abertura da vida, e a ouvir, e é difícil você buscar alguma coisa deles, porque a maioria deles, não vou generalizar, mas a maioria deles está com o coração corrompido financeiramente, e aí o cara começou a usar, na Bíblia não tem nada que discrimina o anticoncepcional. Mas lógico que não, meu irmão. Você não vai encontrar mesmo essa realidade na Bíblia que há 2000 anos atrás, onde a sociedade, onde a diminuição da família de um povo era maldição. Era maldição. Quando Deus começava a diminuir um povo, isso significava que a mão de Deus estava pesando sobre aquele povo. Por isso que a esterilidade era significado de maldição divina. Baruque 2, 24 a 36, você vai ver isso muito bem que eu estou falando. O Salmo 8, versículo 3 diz o seguinte, da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde o adversário e reduz o silêncio dos inimigos. Vou repetir, da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor que confunde o adversário, reduz ao silêncio os inimigos. O São Padre Pio de Pietrelcina vai dizer o seguinte, a santidade no mundo afasta o pecado. Agora você pega esse Salmo 8, versículo 3. Se não tem criança para louvar a Deus, o demônio vai triunfar, porque é da boca das crianças que sai o louvor que confunde o demônio. E o Padre Pio diz que é a santidade que afasta o pecado do mundo. Por isso que nós vivemos no mundo de trevas. Por isso que esse mundo que nós vivemos é um mundo de trevas. O Papa Bento XVI diz o seguinte, a abertura à vida é sinal de abertura ao futuro e de confiança no futuro. Há hoje como um medo da vida, e esse medo não é cristão.
Essa live tem que ficar no teu coração, essa pergunta, vocês estão doidos? Esse questionamento não é cristão, não é católico. Por isso que nós não temos que ter medo, nós estamos com Deus, nós estamos com a igreja, como casal, como homens, como mulheres, nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter mais medo e aceitar passivamente esse pensamento pagão que entrou no nosso coração, que entrou no coração de uma multidão de católicos, de homens e mulheres, de Deus, de pregadores, de evangelizadores, de homens que estão à frente de comunidades, de padres, de bispos. Nós estamos com a doutrina verdadeira da igreja, nós estamos com o magistério autêntico da igreja, nós estamos com a Sagrada Escritura e não podemos mais aceitar esses questionamentos e temos que ter base. Vou trazer um homem cristão, um homem católico dos nossos tempos, Plínio Correia, algo que mexeu comigo. O Plínio Correia, partilhando um pouco da vida dele, ele testemunhava que quando ele estava nesses debates políticos, numa Câmara Municipal em São Paulo, e aí um homem levantou um argumento que era contra o temor a Deus, contra os mandamentos divinos. E o Plínio Correia deu um brado naquele local, como católico genuíno, de fibra, como homem, de que 30 anos depois, encontrando aquele homem tinha a lembrança do brado que aquele homem deu com ele. Então nós temos que bradar. Chega de falar manso, chega de ouvir passivamente. Ontem fui num local, numa comunidade, numa comunidade cristã, católica, e uma mulher chegou com um crucifixo no pescoço e começou a partilhar com a minha esposa. Uma mulher com cargo na igreja, com reconhecimento. E aí começou a falar que ela usava anticoncepcional, que ela tinha medo de engravidar. E a Thaís ficou quieta e depois ela partilhou e eu falava para ela: só sai das trevas quem vê uma luz. Enquanto ficarmos com medo de posicionarmos naquilo que cremos e influenciarmos, porque a verdade está do nosso lado. A verdade está do nosso lado. E se a verdade está do nosso lado, não há o que temer. Por isso que, se você acredita, se isso possa ter repercutido algo no teu coração, eu estou aberto para a conversa. Eu não tenho medo de diálogo. Eu não tenho medo de crítica, meu irmão. Eu dei a razão dos meus pensamentos aqui, dei a razão do meu posicionamento, do posicionamento dessa comunidade, que Deus nos dê a graça de ser fiel a Ele até o final dos tempos, porque Deus honra aqueles que o honram, Deus abençoa aqueles que estão na sua presença, e Deus há de nos abençoar como tem nos abençoado. Deus há de nos abençoar como tem nos abençoado. Já acabou o meu tempo, já é meio-dia. Eu encerro com uma frase do J. Billings, o casal que fez o método Billings. Ele diz o seguinte: estudem, pois, os cristãos, que os filhos constituem o dom supremo do casamento e contribuem para o bem-estar material, bem como destino eterno dos pais. Os filhos constituem o dom supremo do casamento e contribuem para o bem-estar material, bem como o destino eterno dos pais. A providência divina material também acontece com a vinda dos filhos. E quem está falando para você é uma pessoa que vive totalmente da providência e não vê faltar nada aos seus filhos, e não vou ver até o final da minha vida. Porque a minha Bíblia e a tua Bíblia diz no Salmo 34, se eu não me engano, que eu já fui jovem e hoje sou velho, mas jamais vi o justo mendigar o pão, jamais vi o justo abandonado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? Glória a Deus.
Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pregação vai ficar salva no YouTube, que você possa compartilhar e mandar. E assim seja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reza para mim uma Ave Maria, porque se for para perder a cabeça pela verdade e entrar no céu sem cabeça, que nós ganhamos a coroa divina, porque isso daqui vai passar e um dia eu vou estar lá na eternidade com Ele, do lado dele, sendo banqueteado. Essa é a certeza que eu tenho no meu coração. Aquilo que eu planto aqui na terra eu vou colher no céu.